A terceira força que te puxa, cara, e aí às vezes é o único valor que as pessoas veem na sociedade atual, e isso é muito enganoso, é qual é a especialidade mais bem paga. E cara, é extremamente importante sim você procurar uma especialidade bem remunerada. Não adianta nada você fazer aquilo que você ama, que você adora, que você é bom naquilo que você faz, e até que é uma tendência de mercado, mas você vai te pagar uma merreca, cara. Se você estiver sendo mal remunerado, cara, você vai estar infeliz, cara. Eu já vi muita gente falar, o problema não é trabalhar muito. Ninguém se incomoda com trabalhar muito. O que as pessoas não gostam é trabalhar muito e receber pouco e ser mal remunerados. Então, buscar uma especialidade que tenha um bom retorno financeiro é sim um grande valor. E aí, cara, eu posso te dar algumas dicas. Primeiro, não confie em dados oficiais. Às vezes o cara vai procurar lá, vou botar no Google, especialidades médicas mais bem pagas, ou então vai colocar no YouTube. Eu mesmo tenho um vídeo sobre quais são as especialidades médicas mais bem pagas, né? Mas nem sempre são dados assim confiáveis. No meu próprio vídeo eu dou direcionamentos e dou opiniões sobre listas, né? E onde é que eu acho que elas podem estar certas ou erradas. Depois procura o vídeo se você tiver dúvida, né? Mas, cara, nem sempre os dados oficiais são assim tão claros, né? Então, especialidades mais bem pagas, em geral, são especialidades de alto fluxo e especialidades que envolvem procedimentos, né? Especialidades que só tem consulta, por exemplo, até pode, mas é mais difícil que essa especialidade ela dê um grande retorno financeiro, porque o valor agregado à consulta é diferente do valor agregado a procedimento, não necessariamente cirurgia. Então, às vezes, uma dermatologista que atende só consulta, ela vai, se ela for extremamente bem remunerada, ela vai receber R$ 500 por uma cirurgia. E ó, se você é estudante de medicina, cara, isso não é regra, isso é exceção, tá? Então, se você quer se postar como exceção, saiba pelo menos que você está indo contra as probabilidades, né? E é difícil, cara. É difícil você desafiar sempre as probabilidades. Fica muito mais fácil se você quiser casar o seu caminho com coisas que probabilisticamente performam melhor. Deixa eu ser um pouquinho mais claro, né? No caso da dermatologista, se ela fizer Botox, uma dermatologista que faz a parte estética, de repente em 2 pacientes ela ganha o que a que só atende, principalmente se atender plano de saúde, SUS, se estiver dando aula em faculdade, às vezes em 2 pacientes, em 2 horas numa manhã, ela vai ganhar e vai faturar o que a outra faturou na semana inteira. E aí você vai dizer, ah, mas aquela outra é cientista. Cara, o dinheiro é um valor muito importante na nossa sociedade. Essa outra médica que faz Botox, ela vai ter grana, por exemplo, para ir no último congresso de dermatologia em Paris, ela vai ter tempo, que é mais ainda do que dinheiro, né? O dinheiro compra tempo para poder se especializar, para poder estudar, vai ter tempo para poder oferecer um serviço melhor para os pacientes. Se você já conseguiu na segunda-feira de manhã pagar a sua semana inteira, cara, você consegue fazer consultas sem pressa, você não tem uma correria para poder pagar e fechar suas contas, né? Pagar a escola do teu filho, pagar a parcela do teu carro, enfim, você não tem um aperreio de atender trocentos pacientes para poder pagar as contas, e aí se você atende com calma, a qualidade do teu atendimento tende a subir, né? Então, cara, especialidades que fazem procedimentos, especialidades de alto fluxo. A minha especialidade de oftalmologia é uma especialidade gigantesca. A gente atende homem, mulher, gineco só atende sexo feminino. A gente atende criança, adulto, idoso. Existe uma tendência de envelhecimento da população, que aí entraria na força anterior, né? Então, geriatria, oftalmologia, a própria otorrino, com a perda de acuidade auditiva, né? São especialidades que em tendência de aumentar o fluxo de pacientes com o envelhecimento da população, né? Então, especialidades de alto fluxo, em geral, são especialidades mais bem remuneradas. Especialidades que têm procedimentos, em geral, são especialidades mais bem remuneradas. Terceiro, especialidades que envolvem um ganho e não necessariamente uma perda. E aí eu vou te dizer que existem 2 motivos maiores para as pessoas procurarem um serviço médico e baterem a mão no bolso para poder pagar. Seria o medo. O medo, por exemplo, de infartar e morrer faz as pessoas irem no cardiologista. O medo das pessoas terem um AVC faz as pessoas fazerem prevenção no neurologista. O medo de ter uma diabetes descompensado faz uma pessoa ir no endocrinologista. Ao passo que a possibilidade de ganho de estética, por exemplo, faz aquela mulher ir no Botox, ou faz a pessoa procurar um endocrinologista para poder aumentar a massa muscular, né? Hipertrofia, ganhar massa muscular. E às vezes não, sempre, quando você está
muito mais aí no ganho, as pessoas são muito mais mão aberta para poder gastar. Muito mais até do que o medo de você ter algum problema. Então, são áreas que, em geral, são menos cobertas pelos planos de saúde. E os planos de saúde pagam um valor que é limitado. Quando você tem procedimentos mais particulares, então é o caso da hipertrofia, é o caso da estética, é o caso da cirurgia plástica, é o caso, por exemplo, do vascular, que faz infiltração ali de varizes, né? As mulheres têm um ganho estético naquelas varizes pequenininhas, então o cara que faz o tratamentozinho com a espuminha lá, cara, às vezes tem gente que ganha muito dinheiro com coisas mais simples, né? Então, tudo que envolve aí ganho de qualidade de vida, ganho de estética, em geral, são especialidades mais bem pagas. Mas um último cuidado que eu diria para você é para onde você quer ir, tá? Pense direito para onde você quer ir, porque isso pode influenciar absurdamente sobre essa especialidade ser mais ou menos bem paga. Por exemplo, neurocirurgia e oftalmologia. Imagina um oftalmologista geral, só passa óculos, e um neurocirurgião que abre cabeça. Quem ganha mais? Depende, cara. Se você pensou no neurocirurgião, depende. Talvez numa capital, talvez em São Paulo, de fato, vai ter N oftalmologistas fazendo esse serviçozinho básico, mas neurocirurgião, cara, tende a ganhar mais, porque é um procedimento, porque é um lugar que tem uma demanda muito grande, apesar de ter muitos profissionais também, né? Mas em cidades maiores, talvez essa conta tenda para o neurocirurgião. Mas imagina agora o contrário. Imagina uma cidade de 50 mil habitantes, que não tem nenhum hospital sequer para o cara que é neurocirurgião. Então, possivelmente, ele vai acabar fazendo muito mais neurocirurgia, neuroclínica, e concorrendo com o neurologista, apesar de ter feito 2 anos a mais, ele vai ter consultas mais longas, ele vai trabalhar no problema, né, no medo que eu acabei de falar, ao passo que o oftalmologista tem consulta rápida, tem um fluxo muito grande, tem qualidade de vida muito boa. Então, em uma cidade menor, a conta muda. Então, pare para pensar para onde você quer ir morar daqui a 10 anos. Onde é que eu vou ser mais bem pago nesse lugar, nessa cidade onde eu quero morar. Então, tome cuidado com essas decisões, porque tua vida pode mudar daqui para lá. Pode ser que você, de repente, vá fazer residência e lá você conheça uma bela garota, ou você conheça um outro residente lá e um outro cara que você resolva casar e que resolva ter seus filhos, e de repente você se vê mudando de lugar. Às vezes alguém que pensou em ir de repente, para o interior do Mato Grosso, resolve morar em Campinas, né? E isso, a sua vida muda. Mas considere esses fatos nessa outra força que te puxa aí, que é as especialidades médicas mais bem pagas. O que o mundo te paga para fazer bem? E por último, cara, o que você é bom? Me diz aí o que você é bom. Aquilo que você é foda de fazer, o que você sabe fazer muito bem. Cara, novamente, é muito difícil. Eu comecei falando nisso no vídeo, mas é muito difícil você se conhecer. E é muito difícil você se conhecer porque você ainda não foi testado, você ainda não foi experimentado, cara. Então, como é que você sabe se você sabe fazer bem uma neurocirurgia? Ou se você tem habilidade suficiente para fazer microcirurgia, que é o caso da oftalmologia? Ou se você consegue fazer cirurgia de cavidade, que sempre é muito difícil fazer cirurgia de cavidade, que é o caso da otorrino, é o caso da gineco-obstetrícia. Às vezes você fazer cirurgia em espaços restritos, cara, tem que ser muito bom de mão, tá? Mas eu vou te dar algumas dicas, né, para não te deixar aí perdido na selva, né? Primeiro, vamos dividir aqui, cara, em habilidades manuais, habilidades sociais e hábitos de vida, exatamente, cara. Habilidades manuais. Como assim habilidades manuais? Cara, tem gente que tem uma mão esquerda no lado da mão direita, se bem que tem gente que é canhoto, mas tem gente que tem um pé esquerdo no lugar da mão direita. A gente fala aí muito isso na oftalmo, né? Oftalmo são cirurgias muito delicadas, são microcirurgias, o instrumental é diferente. Então, eu me lembro que quando eu comecei minha residência de oftalmologia, cara, eu ficava meio deprimido, porque eu pensei, cara, eu saí de uma urgência que eu acordava às 3 da manhã, com um bêbado lá se batendo, e eu conseguia suturar a cabeça do cara lá, a enfermeira ou a equipe de enfermagem tendo que fazer contenção, e agora eu não consigo dar um ponto aqui na CNTP, cara, no bloco, no ar-condicionado, silêncio, e um instrumental, um microscópio, porque o instrumental é diferente e exige um outro nível de habilidade, né? Então, cara, cirurgias, por exemplo, como eu falei, otorrino, gineco-obstetrícia, que são cirurgias de cavidade, a cirurgia oftalmológica, que é a microcirurgia, a neurocirurgia, elas envolvem uma grande necessidade de habilidade manual. E, de repente, você pode nunca ter feito cirurgias, mas, cara, tem até joguinhos. Meu filho tem um jogo tem um jogo de cirurgião, né? Que é como se fosse cirurgião, que é para você passar um negocinho sem encostar.
você deve ter noção se você tem ou não tem habilidade manual suficiente para fazer essas áreas que são extremamente delicadas do ponto de vista aí de controle fino da mão. Imagina uma pessoa que tem tremor essencial. É impeditivo? Não, mas é um obstáculo a mais. Eu conheço ótimos cirurgiões que sobem para o bloco cirúrgico, tomam seu próprio anololzinho para poder não tremer, né? Mas quem tem tremor essencial vai ter mais dificuldade de fazer essas atividades, né? Ou especialidades, que aí eu falei de habilidades manuais, ou que exigem habilidades sociais. Como assim habilidades sociais? Pediatria, por exemplo. Cara, para mim é um sofrimento atender criança. Eu gosto, adoro criança, mas conseguir fazer uma consulta que seja assim, que seja produtiva, no sentido de conseguir extrair todas as informações, e eu faço só oftalmologia, né? Mas já atendi criança na pediatria quando eu me formei. Não era nada fácil, cara. Envolve um grande esforço. Agora é mais ainda, porque eu tenho meus equipamentos, né? E tem muita tecnologia, o consultório é caro, e a criançada começa a querer mexer, e eu fico tenso, e às vezes é difícil eu manter o raciocínio entre, meu Deus, tenho que controlar essa criança e não ser áspero com a criança, porque a mãe tá aqui e tenho que raciocinar como médico. Para mim é ruim. Então, você que tem dificuldades de ter habilidades sociais com crianças, cara, talvez não seja um bom caminho você seguir pela pediatria ou psiquiatria. Cara, eu pensei muito em ser psiquiatra. E até bem pouco tempo atrás eu brinco que eu tinha uma dor de corno de não ter feito psiquiatria. Eu disse, cara, eu talvez faria e seria um ótimo psiquiatra, porque eu adoro conversar. Eu tenho essa habilidade social, não à toa aqui no canal no YouTube, né? Eu tô aqui. Cara, se desse 0 visualizações, acho que eu faria isso, porque eu gosto de fazer isso. O principal espectador do meu canal sou eu mesmo. Eu gosto de conversar e gosto de interagir com os pacientes e adoro o que a oftalmologia me dá, que eu falo que é como se fosse o Carlos Alberto da Praça é Nossa, né? Acho que ninguém mais assiste isso, mas é uma memória da minha infância, nem eu assisto mais, né? Mas assim, eu adoro de chegar alguém que é um casal de idosos e aí de repente conta pra mim a história dele, rapidinho eu já converso com ele, troco ideia, o cara saiu, aí vem dois jovens que estão indo morar fora do país e estão indo lá, eu vim fazer a revisão porque eu adoro isso, eu adoro gente, né? Psiquiatria não é bem assim, e eu pensava que a psiquiatria seria assim, mas... conversando com um colega, que por sinal hoje é oftalmo, ele falou, cara, é terrivelmente desgastante o dia a dia do psiquiatra, porque não é conversar, não é esse banco de praça, é só gente que tá num momento difícil da vida e que te puxa para baixo e que às vezes pega você como fosse a tábua de salvação, e eu percebo isso como oftalmologista. Tem gente que não quer ser ajudado e tudo tá ruim, tudo tá errado, sabe aquele cara, melhora ou piora? Piora, e esse aqui tá pior também. É difícil você trabalhar com esse tipo de pessoa. Agora imagina trabalhar com isso de segunda a sexta. Então, isso envolve uma habilidade social que você tem que ter. Se você não tem essa habilidade social, cara, talvez não seja o melhor caminho. Endocrinologia envolve uma habilidade social, cara. Você tem que propor um tratamento para alguém que nem sempre é fácil. Imagina um diabético que não pode comer isso, aquilo, outro, e você tem que manter um bom relacionamento com ele, tem que ser empático com ele, você tem que desenvolver um relacionamento de longo prazo com esse cara. É diferente do neurocirurgião, por exemplo. Neurocirurgião, o cara bateu a cabeça ali e teve um TCE, às vezes chegou em Glasgow 3 lá, então você não vai interagir muito com ele. Ou com o anestésio. O anestésio, na hora que você está começando a conversar, cara, toma aqui a anestesia, você vai sentir um sono, conta aí até 5, o cara chegou em 2, já apagou. Embora que o anestésio, principalmente em oftalmologia, o cara tem que ser muito bom de papo também. Então, dependendo do ramo da anestésio que se vai, também você pode necessitar de habilidades sociais. E terceiro, né, porque esse vídeo tá ficando muito longo, nem sempre, meus vídeos do canal são geralmente bem mais curtos, né, mas como é um tema extenso, cara, terceiro, sobre os seus hábitos de vida mesmo. Qual que é o teu padrão de sono-vigília? Eu conheço, por exemplo, uma ótima cirurgiã, uma cirurgiã de cirurgia refrativa, que ela disse, cara, eu não funciono depois das 11 da noite. Eu sou um zumbi. Eu não consigo me manter acordado. Na faculdade, eu não conseguia, no internato. Depois que eu me formei, eu nunca peguei um plantão noite, porque eu não tenho condições de conversar com as pessoas. Tem gente que tem um blues matinal terrível. Imagina alguém que tem um mau humor terrível quando acorda, a enfermeira ir lá acordar ele às 3 da manhã, todo o santo dia, até o final da vida dele. Cara, se o teu hábito sono e vigília, se você é mal-humorado quando você acorda de madrugada, ou se você acorda perdido e não rende, cara, provavelmente fazer UTI não funciona para você. Você vai ter que estar ligado ali, acordar e já estar ligado no 220 lá para poder resolver uma situação, às vezes num quadro que seja muito mais agudo ali, e vai precisar do teu mental e da tua habilidade
de forma imediata, né? Ou então, se você trabalha aí com cirurgia geral, né? Cirurgia do trauma, neurocirurgia também, cara, se você não trabalha legal no sono vigília, talvez seja o caso de procurar alguma outra especialidade ou até direcionar a sua carreira para trabalhar durante o dia. Eu tenho um colega que é ortopedista e eu sou oftalmologista e, cara, depois de 15 anos formado, ele foi colega de faculdade, o meu dia a dia é praticamente igual ao dele. O tempo que a gente está em casa, o tempo que a gente está no trabalho, o tempo que a gente faz consultório, o tempo que a gente está em hospital é muito parecido. E aí pode se pensar, né, cara, mas ortopedia é muito trauma, é muito bola rolando e oftalmo não. Mas nem sempre é assim, cara. Às vezes o passar do tempo, né, as escolhas que você faz, o networking que você faz, às vezes vão te dar um melhor padrão sono vigília. Mas nem sempre isso é possível, né? Tem especialidades que caminham mais para trabalhar à noite e outras que são especialidades que trabalham mais para trabalhar durante o dia. E ainda sobre hábitos, e já para a gente chegar ao final desse vídeo, né, cara? Ainda sobre hábitos, eu diria para você o seguinte, cara. Tem especialidades que vão te dar qualidade de vida maior, tá? Isso é inegável. É o caso da otorrino, é o caso da oftalmo, que é a minha, é o caso da dermatologia, é o caso da radiologia, desde que você não faça radiologia intervencionista, é o caso da endocrinologia. Se você comparar, por exemplo, duas especialidades clínicas, cardiologia e endocrinologia, é muito mais provável que o endocrinologista vá ter mais qualidade de vida. O dia a dia do endocrinologista é sentadinho ali, pensando e tomando as decisões. O cardiologista, cara, ele vai ter que tomar ações. Vai chegar gente lá com pressão de 22 por 10 e ele vai estar ali naquela guerra e de repente alguém infartou e morreu e essa pessoa vai ter que dar a notícia lá para os familiares e isso é emocionalmente denso. Você vai viver a sua vida num ambiente de guerra, num ambiente de sala vermelha. Então, qualidade de vida em duas especialidades clínicas como cardiologia e endócrino, elas são bem diferentes. Mercadologicamente, eu acho que a cardiologia vai muito melhor, porque tem procedimentos, tem exames que são só delas, tem intervenção, tem a cardio-intervencionista, por exemplo, né? Tem exames, tem eco, tem ECG, que são momentos em que os equipamentos trabalham por você, médico, né? Então, mercadologicamente, a cardio é melhor. Em qualidade de vida, a endócrino é melhor, né? Então, perceba que todas essas forças atuando juntas aí, vão lhe levar a tomar melhores decisões. E como é que eu posso te ajudar? Você vai dizer, cara, você me deixou com uma salada agora na cabeça. Tanto de coisa que você falou, de informação agora, em vez de me ajudar, me deixou perdido. Não, eu te dei direções. E a partir de agora, você vai confrontar essas coisas que eu falei com você mesmo. Com aquela parte mais difícil do vídeo inicial, que é as coisas que você quer, que você primeiro tem que descobrir o que você quer e depois ter o peito, ter a coragem de tomar essa direção. Bom, turma, então é isso aí. Eu espero que tenha sido particularmente útil para você aí esse conteúdo. E se foi, mais uma vez, eu lhe peço aí que, se você ainda não é inscrito, que se inscreva aí no nosso canal. E mais que isso, se você gosta desse tipo de informação, é bem possível que as pessoas que estão na mesma fase que você também possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Então, caminhe aí para o seu grupo de faculdade, grupo de residência, que eu tenho certeza que também pode ser útil para outras pessoas. E só mais um aviso, se ainda não foi o suficiente para você bater o martelo e tomar suas decisões, se você ainda tem dúvida, cara, eu estou preparando, se já estiver pronto, vai estar aí no link fixado, no comentário fixado, ou então na descrição do vídeo, mas eu estou preparando um novo conteúdo depois que eu encerrei a oficina de consultórios, que era o meu projeto anterior que eu tinha lá, o curso que eu tinha. Eu estou preparando um outro projeto, muito provavelmente vai chamar Médico SA. Né, Médico Sociedade Anônima, alguma coisa assim, né? E se já estiver pronto, e se você tiver interesse, uma visão um pouco mais comercial, mais nua e crua da medicina, clica aí, procura conhecer, que eu tenho certeza que pode ser útil para você também esse projeto. E mais uma outra coisa que eu comecei meio que timidamente já no ano passado, que é o projeto de consultoria. Consultoria, como o nome já diz, é basicamente uma consulta, só que em vez de você ir no médico para falar de doença, é para falar de carreira, né? Se for interessante para você, é um projeto também que eu já comecei no ano passado e agora quero dar um pouquinho mais de atenção e de energia nesse projeto de consultoria, né? Em geral, eu me programo para falar 1 hora, mas as consultorias que a gente fez acabou durando mais de 2 horas, né? Mas quem manda é quem está aí do outro lado, né? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que exige um pouco mais de profundidade, né? Então a gente também está colocando ao seu dispor esse outro projeto aí. Se ainda não estiver pronto, o link não vai estar no comentário, mas quando estiver pronto, eu vou deixar o link aí na descrição ou no comentário fixado. Beleza? É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.